Amados, eu queria sugerir a vocês que nessa oportunidade, ao analisarmos essa porção da Escritura, nesta aula de escola dominical conjunta, hoje nós não teremos divisão de salas, que nós pudéssemos pensar um pouquinho sobre como tratar os nossos filhos como filhos da aliança, como cuidar dos nossos filhos como aqueles que foram colocados dentro de lares que conhecem a Jesus como Salvador, como tratar os nossos filhos como Deus quer que nós tratemos os nossos filhos. Hoje nós estamos diante disso, e é um tema muito relevante, mas que nos torna extremamente vulneráveis a um conjunto de fatores que normalmente não temos facilidade para avaliar e para agir. Nós estamos diante de um declínio da sociedade contemporânea. Essa é a realidade. Os valores, eles foram muito mexidos. E por que não dizer mexidos, mas invertidos? As pessoas andam dizendo que os valores andam meio bagunçados, mas se nós formos verificar, eles parecem que estão na contramão. Nós estamos indo no rumo com a palavra de Deus na nossa mente, nos nossos lábios, debaixo dos braços, nas nossas mãos, nos nossos computadores, indo numa direção, aquele que a cruz de Cristo nos mostra, e o mundo está vindo na contramão. E o mundo diz: vocês estão na contramão, e nós dizemos: não, são vocês. Mais ou menos aquela mesma coisa quando acaba aqui, nós vamos para a escola dominical do outro lado, e a gente começa a subir naquela escada fininha do IP, e alguém inventa de descer na contramão. Um grupo grande subindo, e alguns pouquinhos tentando descer, pedindo desculpa. E a igreja, em alguns momentos, eu vejo mais ou menos assim, como que se tivesse na contramão, mas é o lado certo, e ainda pedindo desculpa para as pessoas pelo caminho que nós estamos caminhando. E não é bem assim. Mas do mesmo jeito que nós estamos nesse declínio da sociedade, nessa situação difícil, nós percebemos que existe também um declínio da família, do conceito de família. Sinais claros e assustadores estão diante dos nossos olhos. O aumento dos divórcios, a revolução sexual, o aborto, mesmo não autorizado, acontecendo de uma maneira cada vez mais gritante, a esterilização desenfreada, a delinquência que assusta-nos de uma forma tão grande quando nós vemos nas mídias apresentando cada vez mais meninos sendo usados para cometerem crimes. E agora eles já aprenderam e eles não precisam ser usados eles já fazem isso por vontade própria. Como um menino de 15 anos que foi preso há poucos dias, perguntaram a ele por que ele estava fazendo tudo aquilo. Ele havia matado uma pessoa, ele havia tentado roubar e matou uma pessoa. Ele diz: olha, eu fiz isso porque eu queria arrumar dinheiro para a minha festa de aniversário. Ele sorria por causa disso. Ele dizia que aquilo era uma brincadeira. São sinais assustadores, como de infidelidade. A própria forma com que a homossexualidade tem sido tratada, um feminismo radical que coloca as mulheres numa situação totalmente desfavorável, desprezível em algumas situações, sem alegria, como se tivessem que ser aquilo que não são. Uma banalização de lares, uma banalização do conceito de pais, de mães solteiros, e vai por aí fora. Essa é a grande realidade. Afinal de contas, é exatamente no meio desse contexto que nós temos os nossos filhos, e é exatamente nesse contexto que os nossos filhos estão vivendo, e nós estamos vivendo com eles. E nós precisamos de norte. E a pergunta é: apesar de existir um declínio da família, ainda existe tempo para salvar a família, a sua família e a minha família? Porque certamente alguma contaminação já aconteceu. E se nós formos pensar de uma maneira bem simples, nós vamos perceber isso de maneira fácil. Nós não temos como viver alheios ao mundo.
E os nossos filhos também não. É mais ou menos aquela situação quando a gente cuida do menino da gente, da criança da gente, pequenininho, e dá todas as informações e tentamos falar coisas corretas, palavras sábias, quem sabe até ensinando já a usar adequadamente a língua nossa, e não dizemos palavrão nenhuma, e a criança vai na primeira semana da sala de aula, na primeira semana de escola, ela chega e já fala alguma coisa que você fica com o coração na mão, e você diz: vou tirar da escola, vou isolar, vou pôr dentro de uma bolha. É assustador. Afinal de contas, é tarde demais para salvar a nossa família. Temos que ir por partes, sem sombra de dúvida, irmãos. O problema é que a sociedade como um todo já rejeitou os valores bíblicos necessários à recuperação e preservação da família. Não adianta. A expressão valores familiares, à luz da palavra de Deus, tem sido muito desprezado e mal utilizado, até mesmo ridicularizado por alguns como ferramenta de propaganda, desvirtuando e advogando outros valores que são tremendamente prejudiciais à família. Eu fico observando a própria justiça tentando dar jeito no desvirtuamento de valores familiares, tentando colocar alguns valores que são de Deus dentro de um contexto que não é divino. É como se tentando consertar famílias destruídas. Contudo, a única verdade é que os únicos valores que certamente podem salvar uma família têm raízes na Escritura. Não existe outro lugar. Valores bíblicos, e não apenas valores, mas princípios da palavra de Deus. Desta forma, o futuro da nossa casa, da nossa família, da nossa sociedade, depende do êxito daqueles que estão comprometidos com as verdades contidas na palavra de Deus. Não existe outra solução. É tarde demais para direcionar a minha casa? É tarde demais para direcionar meus filhos? Não. Talvez você possa estar pensando assim: alguma coisa deve estar errada. Eu eduquei os meus filhos segundo os princípios da palavra de Deus, que eu aprendi, e não está funcionando. Os meus filhos que aprenderam a amar a Cristo não estão amando. Os meus filhos que aprenderam que têm que obedecer aos pais não estão obedecendo. Os meus filhos que aprenderam que existem autoridades sobre eles e que eles devem honrar, não estão honrando. Os meus filhos que aprenderam que com o pecado não se brinca, estão brincando. Os meus filhos que aprenderam que certo lugar não é lugar para cristão verdadeiro, estão naqueles lugares. E eu coloco as mãos na cabeça e pergunto: afinal de contas, eu errei em algum lugar em dar princípios? E de repente você pode dizer: eu até busquei aperfeiçoamento. Muitos, para fazer bem a minha tarefa de pai em casa, e até mesmo para ajudar os outros a educarem os seus filhos, e eu não estou dando conta. Essa, irmãos, tem sido a afirmação de boa parte dos pais. Eu não sei onde eu errei. A grande pergunta é: será que errou mesmo? Será que realmente errou? Nós temos que aprender que parte do problema é que muitos dos programas atuais de restauração da família, na qual muitos de nós nos colocamos, restauração da criança, restauração do adolescente, podem até estar rotulados, marcados, chamados de programas cristãos, mas não são cristãos. São engordados com certos princípios de psicologia, de ciência, de sociologia, de valores humanos, mas não de princípio da palavra de Deus. Sabe, queridos, o que nós precisamos desesperadamente é retomar, voltar aos princípios bíblicos para educar os nossos filhos. Hoje, quando um pai tem um filho com um problema, a primeira coisa que ele pensa é: qual psicólogo que eu levo? É hiperatividade,
é déficit de atenção, tudo é déficit de atenção, tudo é hiperatividade. Eu estou dizendo que essas coisas não existam, não, mas eu estou dizendo que o princípio da palavra de Deus, ele vem só depois. Os pais cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, irmãos, nós não precisamos de novos programas embalados com um papel de presente de outras coisas. Nós precisamos aplicar de maneira obediente e de maneira consistente os princípios que estão claramente expostos na palavra de Deus. Nós precisamos entender que disciplina é coisa bíblica e funciona. Nós precisamos compreender que não provocar os nossos filhos à ira com a nossa inconsistência de vida, na medida em que exigimos e não vivemos, é não provocar os nossos filhos à ira, também funciona, porque a palavra de Deus ensina. Quando lá em Deuteronômio diz que nós devemos inculcar, ensinar os nossos filhos, e devemos ensinar e falar sentado com eles em casa, andando pelo caminho, deitado ou levantando, se referindo à lei de Deus, aquilo é verdade. Não, que isso, meu filho vai chamar de legalista, a fé vai ser legalista, e eu não vou dar princípios para os meus filhos. Enquanto a Escritura diz, não retires do seu filho a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá, diz a Escritura. São princípios. A grande pergunta é, o que estão fazendo com os princípios da palavra de Deus? E o que nós, crentes, estamos fazendo com tudo isso? A grande verdade, irmãos, é que não é tarde para nós voltarmos para o caminho correto e trazermos para nós esperança e para os nossos filhos vida. Vida. Porque eu tenho certeza que o que vocês desejam para os seus filhos é vida. Vida com Cristo, em Cristo e somente nele. Lembre de uma coisa: o sucesso na educação dos filhos é medido por aquilo que os pais fazem e não por aquilo que o filho faz. Nunca se esqueçam disso. Os seus filhos, eles terão oportunidade dependendo daquilo que você construir na vida dele. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos fala exatamente isso. Ele nos fala a respeito do relacionamento que traz frutos. Ele fala, por exemplo, no verso de número 12 do capítulo 3 de Colossenses, que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de afetos, de misericórdia, bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nós devemos suportar uns aos outros, nós temos que perdoar uns aos outros, caso exista desequilíbrio e queixa entre as pessoas, nós devemos agir dessa forma, devemos amar, temos a paz de Cristo no nosso meio. Mas no verso 16 ele nos mostra exatamente como essas coisas acontecem. Essas coisas que todos nós desejamos dentro de casa e que os nossos filhos vivam nas suas relações do dia a dia, sejam elas profissionais, sejam elas acadêmicas, sejam elas familiares, sejam elas eclesiásticas, religiosas. O apóstolo Paulo nos diz aqui que existe uma só ação possível de conduzir a tudo isso. Ele diz que nós devemos ter, habitando no coração, ricamente, a palavra de Cristo. Palavra de Cristo. A Escritura, irmãos, é o local adequado para avaliar a vida.
A Escritura, o local adequado para que você possa ter conclusões a respeito do que é bom e do que não é bom. Os padrões de Deus são desafiadores, contudo promovem grande benefício na vida do cristão fiel. Cumprir a palavra de Deus não é simples, não. Ouvir a palavra de Deus e compreender a palavra de Deus e viver com fidelidade todos os detalhes dela não é fácil, não. Na verdade, eu quero dizer a você que é impossível. Ao incrédulo. É impossível sozinho viver essa verdade. É impossível sozinho manter essa verdade. É impossível sozinho ser fiel à palavra de Deus. Mas o mesmo Deus que diz que a palavra de Deus tem que ficar habitando no nosso coração de forma a não dar a mim nenhuma dúvida do que é bom e do que não é bom, é esse Deus que me qualifica a viver essa palavra. A Escritura, irmãos, é o local, não existe outro. Acho muito interessante quando o salmista Davi, no Salmo de número 119, ele diz assim, no verso 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Qual a resposta? Vocês sabem de cor? Não? Então, por favor, abram lá, Salmo 119. Nós vamos precisar ler esse texto. Mas eu queria sugerir que não só ler, mas decorar. E principalmente se você é um jovem. E é exatamente isso que você tem que ensinar ao seu filho. Vamos ler juntos? Salmo 119, verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração, observando-o segundo a tua palavra? Vamos ler de novo? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração, observando-o segundo a tua... O que o salmista está sugerindo aqui nesse texto? O salmista solicita aqui é que eu pegue o meu coração e julgue o meu coração à luz da palavra. Observe o seu coração à luz da palavra. O que tem dentro do seu coração? Qual que é o prazer do seu coração? Qual que é o anseio do seu coração? Coração, na palavra de Deus, é o local onde concentra tudo. Traz uma ideia de que é a essência de onde sai todas as motivações. Coração é tratado na Escritura assim. O que o salmista está dizendo é o centro da sua vida, que gera as motivações, as suas decisões, as suas conclusões. Você tem que pegar esse coração e tudo que está ali, o que você sente, o que você deseja, o que você planeja, tudo, você tem que colocar diante de Deus. Você tem que colocar diante da palavra de Deus. É exatamente isso. Você não pode tomar decisão nenhuma, a não ser que a palavra de Deus te dê sim. Você tem desejo de alguma coisa? Pergunta para o Senhor: posso ter esse desejo? É justo ter esse desejo? E eu creio que é exatamente por isso que o salmista Davi, no verso de número 28 desse texto, se você der uma olhada, ele está pedindo para Deus fortalecer a sua alma, porque ele está triste, está choroso. Ele diz: a minha alma de tristeza verte lágrimas. Aí ele diz: me fortaleça, Senhor. Mas olha só onde ele procura a fortaleza do Senhor: me fortaleça segundo a tua palavra. Querido Pai, se você deseja trazer riqueza para a vida do seu filho, você tem que ensinar para ele a palavra do Senhor.
Mas não é só ensinar o seu filho a decorar a palavra do Senhor, é ensinar o seu filho a usar a Bíblia. Ensinar o seu filho a buscar a palavra como referencial na hora do vamos ver, desculpe a expressão, na hora da decisão, na hora do sentimento, na hora do relacionamento com os amigos, na hora do dizer eu vou usar crack, eu não vou. Puxa vida, pastor, filho de crente não usa crack. Quem te disse isso? Quem lhe diz que o seu filho não pode ser tentado nessa loucura? Quem lhe disse que os filhos de um cristão não podem ser tentados na área da sexualidade, da homossexualidade? O que o salmista estava dizendo é que nós precisamos ensinar os nossos filhos a colocar o coração deles, a vida deles diante da palavra sempre. Eu preciso ensinar meu filho a usar a Bíblia, não é só decorar não, eu preciso caminhar com ele, eu preciso conviver com ele, eu preciso conversar com ele, eu preciso falar da Bíblia de maneira prática com meus filhos. E aqui, creio eu, irmãos, existe um grande problema. Quantos de nós gastamos tempo conversando com os nossos filhos sobre o conteúdo da palavra, o que ela significa? Por que não? Por que não? E por que sim? Por que esse amigo não é o melhor? E por que o outro é melhor? Por que esse lugar não é bom? E porque aquele lugar é muito melhor? Porque esse pensamento não é bom? E porque aquela mente e aquele pensamento é bom? Meu filho precisa aprender isso comigo, lendo a palavra de Deus, para que ele saiba buscar respostas. Ensinar o filho no caminho que tem que andar, irmãos, não é fazer simplesmente o filho decorar a Bíblia. É, filho, como é que você usa a Bíblia no dia a dia? Como ela é seu referencial para trazer para você respostas? Os nossos filhos não dão conta de dar respostas. Boa parte dos nossos filhos, dos filhos nossos da igreja, não sabem responder por que não da homossexualidade. Boa parte dos nossos filhos não sabem como conviver com essas pessoas, influenciá-las com Cristo. Chegar para uma pessoa como essa e dizer: olha, como pessoa, o que eu tenho para lhe dizer é que você é preciosa, e que eu oro por você, mas não concordo com sua homossexualidade, porque a Bíblia diz, e dizer o que a Bíblia diz. Não concordo com essa forma com que você tem vivido a sua vida acadêmica, entregando trabalhos que você paga R$30 para alguém fazer, para você entregar na faculdade. Não concordo, porque a Bíblia diz que isso é roubo, isso é desonestidade, e em Cristo Jesus eu te adverto, não faça isso. Você não está trazendo algo bom para você, você está construindo a sua vida sobre mentira. Não pense que o seu filho não passa por isso lá na faculdade não, viu, queridinho? Porque a oferta de trabalho vendido a R$30 por aí, é de montão assim, ó. Aquele que o professor pediu para ele levar. Nós já vimos isso acontecendo, queridos, num seminário presbiteriano. A grande verdade é que os nossos filhos precisam aprender a dizer sim, e eles precisam aprender a dizer não aos sentimentos que estão dentro do seu coração, que são gerados por ele mesmo e a sua concupiscência. Diz a palavra que somos tentados por ela, a nossa vontade, mas também por um mundo que fica ao redor tentando conduzi-lo a mentiras, como se fossem verdades. Nós temos que colocar a riqueza da palavra de Deus no coração dos nossos filhos e ensiná-los a usar, pastorear os nossos filhos. Quando o Senhor Jesus estava orando pelos seus discípulos,
que ele chama de amigos, mas que trata-os como um Pai celestial, e ele chega diante do Pai, para que o Pai cuide desses irmãos dele. Ele diz: Pai, santifica-os. Mas o Jesus diz: santifica-os na verdade. Lembram do final do texto? A tua palavra é a verdade. Você quer um filho santo? O seu filho tem que estar sendo santificado pela palavra frutífera de Deus, na sua mente, no seu coração e nos seus atos. É muito mais do que simplesmente trazer o seu filho para a escola dominical. É também. É muito mais do que trazer o seu filho para o culto noturno. É muito mais, mas é também. É muito mais do que levar o seu filho para o acampamento. É muito bom, mas é muito mais do que isso. A responsabilidade de ensinar o temor do Senhor a um filho é a responsabilidade dos pais. O temor do Senhor, diz a palavra, é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, diz as Sagradas Escrituras. Busque auxílio na palavra do Senhor e qualifique o seu filho com a palavra, com o conteúdo dela e com a prática dela. Eu queria te dar uma outra sugestão que o texto traz. Busque auxílio num conselheiro, se você está em dúvidas, mas num conselheiro cristão. Esse texto aqui diz que nós devemos instruir e aconselhar-nos mutuamente em toda a sabedoria, e sem sombra de dúvida essa sabedoria que é divina, aquela que vem de Deus. Em alguns momentos nós ficamos sem saber o que fazer. Busque conselho, mas busque conselho em pessoas que vão ter o que te dizer. Busque conselhos em pessoas que estão encharcados da Bíblia e que ensinam a partir da Escritura. Não busque conselho no lugar errado, porque está assim de gente querendo dar conselho para você em como você deve educar o seu filho. Busque na igreja. O texto diz que devemos nos instruir mutuamente. A palavra é uma palavra só aqui, que dá a ideia de um ensino mútuo. Eu busco ensinar alguém para que, capacitado, eu possa ensinar outra pessoa. É exatamente assim que o apóstolo Paulo ensinou Timóteo. Ele diz: Timóteo, o que da minha parte você ouviu através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para que eles possam instruir a outros. É assim que nós vivemos em igreja. Ao invés de você sair por aí louquinho buscando orientações para ajudar o seu filho, bate na porta daqueles que podem te ajudar à luz da palavra de Deus. Eu estou me referindo a pessoas que se habilitam na Escritura para pastorear, crentes. E existem muitos crentes verdadeiros na igreja que podem te ajudar, com a experiência bíblica que eles têm. Existem pastores, conselheiros cristãos, pais antigos que têm filhos crentes e que podem dar testemunho para você do que aconteceu. E você vai se assustar com as lutas que eles também tiveram para chegar nesse ponto de vitória na vida dos seus filhos. Você sabia que na nossa igreja nós temos um centro de aconselhamento cristão, que acontece ali na casa da Rua 70, que ele foi todinho, 71, foi todinho remodelado, aquela construção ali. Hoje nós temos 4 gabinetes pastorais funcionando ao mesmo tempo, para que possamos atender a igreja, durante a semana inteira. E de repente você está desesperado buscando auxílio e não sabe onde procurar. Alguém que pode sentar com você, abrir a Bíblia, estudar a Bíblia com você, ou simplesmente naquele momento de ansiedade, ajoelhar com você
e buscar no Senhor graça. O texto diz que nós temos que nos aconselhar. Está dizendo, olha, essas coisas que a gente vive na igreja do Senhor Jesus, essas coisas que nós devemos viver com os nossos filhos, é fruto da palavra de Deus habitando ricamente em nós, mas na medida em que nós nos instruímos uns aos outros e aconselhamos uns aos outros também. E eu creio que o seu filho também precisa entender que você é esse lugar onde ele pode se aconselhar. A ideia de aconselhar é buscar um lugar de correção mediante o ensino. É levar a pessoa ou ajudar a pessoa a reconhecer suas falhas ou eminência de falhas que existe na vida de cada um de nós. Não é porque não existe conteúdo, é porque o conteúdo está sendo desprezado ou usado de maneira inadequada. Atos capítulo 15, verso de número 32, fala uma coisa tão interessante. Nos relata sobre dois irmãos, os nomes deles são Judas e Silas. E diz o texto que Judas e Silas, que também eram profetas, eles consolaram os irmãos com muitos conselhos e fortaleceram esses irmãos. Para que alguém possa ser reconhecido como um conselheiro cristão, existem alguns requisitos. Precisa ser alguém confiável, precisa ser alguém que tem conteúdo bíblico, precisa ser alguém que tem capacidade de pegar o conteúdo e aplicar, mas acima de tudo, o equilíbrio pela presença do Espírito Santo na sua vida. Busque. Está com dificuldade com seus filhos? Busque auxílio, busque conselhos. Mas antes de você sair correndo para outros lugares, busque conselhos em quem lê a Bíblia e ensina a palavra de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa: não existe nenhum método que pode chegar no coração humano e transformá-lo, a não ser a palavra de Deus e o próprio Deus. E os homens, eles são transformados quando o coração deles é atingido pela palavra de Deus. Tudo está no coração. E somente Jesus pode transformar coração. Somente Jesus pode trazer nova vida. E Ele faz isso através da sua palavra, quando pelo Espírito Santo de Deus Ele aplica a palavra no nosso coração e no coração dos nossos filhos. Você quer o seu filho preparado? Você quer o seu filho abençoado? Você quer o seu filho resgatado? Você quer o seu filho santificado? Você quer o seu filho dando exemplo de vida, passando pelas dificuldades da vida? Ore para o coração do seu filho ser convertido pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Ensine para o seu filho a palavra de Deus e busque respostas para as dificuldades em quem ensina a palavra de Deus, pois este é exatamente o propósito de Deus a nos dar a sua palavra, e esse é o método divino de tratamento das famílias. Pare de buscar no lugar errado. Busque auxílio na palavra de Deus. Busque auxílio naqueles que ensinam a palavra de Deus. Fortaleça a si e aos seus filhos. E abandone aquilo que não presta. Abandone os vícios. Abandone os comportamentos errôneos dos seus relacionamentos. Longe de você tudo aquilo que não presta. Traga para junto de si aquilo que é bom. O que o apóstolo Paulo diz aqui no verso de número 12 é o que a gente tem que viver. Se você andar um pouco aqui no texto, você vai perceber que antes, no verso de número 5 do capítulo 3, ele diz o que nós temos que jogar fora.
Ele diz: façam morrer a vossa natureza terrena. E ele dá um bocado de exemplo aqui: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria, ira. Depois ele diz: despojem também da indignação, da maldade, da maledicência, da língua obscena, do vosso falar. Não minta. Joga fora tudo isso. Você quer edificar o seu filho? Jogue fora tudo isso. Abandone essas coisas que são mau exemplo dentro da sua casa. Jogue fora tudo isso que faz mal a si mesmo e que faz mal àquelas pessoas que estão convivendo com você. Antes, no lugar disso, verso de número 12, diz o texto: puxa vida, quer ser bênção na vida dos outros? Esteja se revestindo com afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Use a ideia do perdão dentro de casa, faça o outro nascer dentro do coração de novo, com rapidez. Não mate o outro dentro do seu coração. Você quer restaurar a sua casa, você quer ser bênção dentro da sua casa? Jogue fora o que não presta e viva o que presta. Ensine com a sua vida o que presta. Os seus filhos precisam disso. Os membros da sua família precisam disso. A consciência da existência de problemas, irmãos, não é solução para problema. Saber que um problema existe não soluciona o problema. Exige uma iniciativa para vencer os problemas que nós temos, pessoais que afetam a nossa família, principalmente os nossos filhos. Isso envolve algo efetivo. E Paulo está dizendo que tem a ver com mudança de comportamento, de iniciativas, de responsabilidades pessoais a serem encaradas diante da graça e da bondade de Deus, à luz da palavra do Senhor. Quando um membro de uma família desconsidera suas falhas e necessidade de mudança de comportamento, normalmente essa pessoa provoca um descontrole em si mesmo e um descontrole na família que é como um vírus potente, muito potente, que vai consumindo tudo. Como aquela bactéria que entra dentro de uma UTI e que vai matando pessoas, e que eles vão colocando um bocado de remédio ali e não adianta. Essa bactéria da ausência de responsabilidade, de não vivência da palavra, de inércia, de não conformação com a palavra de Deus, isso mata o indivíduo e mata aquelas pessoas que estão ao redor. Não seja um membro disfuncional e doente dentro da sua casa, principalmente você, pai. Se existem áreas na sua vida que você precisa ver transformadas para que você seja bênção dentro da sua casa, seja sincero diante de Deus, chore na presença do Senhor, e a palavra de Deus está deixando isso claro. Submeta-se à ação do Espírito e diga: tenha misericórdia de mim. Por isso Paulo diz: olha, faça morrer a vossa natureza pecaminosa. Não deixe isso continuar. Jogue o veneno em cima disso. Jogue o remédio certo. A palavra de Deus, ela faz isso morrer. Sobre aquilo que tem que realmente morrer. No lugar, tome o fortificante da verdade. Eu gostaria de terminar, irmãos, dizendo que realmente nós estamos vivendo tempos difíceis. Conceitos destruídos. Como família, parece que nós estamos na contramão. Mas existe solução.
porque quem deu foi o Senhor, é a sua palavra, e quem nos qualifica a viver ela é o Senhor, com seu Espírito. E esses filhos que Deus nos deu são herança, e se Ele nos deu, se nos sujeitarmos a Ele, eles serão servos de Deus, para a glória do Senhor. Só que tem um detalhe, irmãos: filhos não podem esperar. Tem um texto, eu não sei a origem, mas ele diz assim: há um tempo de esperar a chegada do bebê, tempo de consultar o médico, um tempo de planejar a dieta e exercício, tempo de preparar o enxoval, Ana? Há um tempo de se maravilhar com os caminhos de Deus, na certeza de que esse é o destino para o qual eu fui forjado. Um tempo de sonhar com o que essa criança poderá ser. Um tempo de orar a Deus para que me ensine como treinar essa criança que carrego. Um tempo de me preparar para que possa alimentar sua alma. Mas eis que logo chega o tempo de nascer. Pois os bebês, eles não podem esperar. Há um tempo de amamentar à noite, tempo de cólicas e leite em pó. Há um tempo da cadeira de balanço e um tempo de andar pela casa toda. Tempo para paciência e para o autossacrifício. O tempo de mostrar ao filho que seu novo mundo é um mundo de amor, bondade e fidedignidade. Há um tempo de meditar no que ele é. Não é um bichinho de estimação ou um brinquedo, mas uma pessoa, um indivíduo, uma alma feita à imagem de Deus. Há um tempo de considerar minha mordomia, não me cabe possuí-lo. Ele não é meu. Fui escolhida para cuidar dele, para amá-lo, para alegrar-me nele, para criá-lo e para responder por ele perante Deus. Estou decidida a dar o melhor de mim por ele, pois os bebês, eles não podem esperar. Há um tempo de abraçá-lo forte, de contar-lhe a mais bela de todas as histórias. Um tempo de mostrar-lhe Deus na terra, no céu e flor, para ensinar-lhe admiração e reverência. Há um tempo de deixar os pratos na pia e levá-lo para balançar no parque, de apostar corrida fazendo desenho, apanhar uma borboleta e de lhe dar uma amizade alegre. Há um tempo de lhe mostrar o caminho, de ensinar seus lábios infantis a orar, de ensinar seu coração a amar a palavra de Deus e o dia do Senhor. Mas os filhos, eles não podem esperar. Há um tempo de cantar ao invés de resmungar, de sorrir em vez de franzir a testa, de enxugar as lágrimas com um beijo e rir dos pratos quebrados. Dos pratos quebrados. Há um tempo de compartilhar com ele o melhor de mim nas minhas atitudes, amor pela vida, amor a Deus, amor à família. Há um tempo de responder suas perguntas, todas e muitas perguntas, porque pode vir um tempo em que ele não queira as minhas respostas. Há um tempo de ensiná-lo pacientemente a obedecer, a guardar os brinquedos. Há um tempo de ensinar-lhe a beleza do dever, o hábito de estudar, do estudo bíblico, a alegria no culto, no lar, a paz da oração, pois os filhos, eles não podem esperar. Há um tempo de assisti-lo a sair bravamente para a escola, de sentir falta de alguém a quem controlar, e de saber que outras mentes recebem a ele com a sua atenção, mas que eu estaria ali para atender ao seu chamado quando ele voltar para casa, e irei ouvir ansiosa a história do seu dia. Há um tempo de lhe ensinar independência, responsabilidade e autoconfiança, tempo de ser firme nas amizades, tempo de ser firme, mas amigável, de disciplinar com amor,
pois cedo, bem cedo, haverá o tempo de deixá-lo partir, soltar as mãos na saia da mãe. Pois os filhos, eles não podem esperar. Há um tempo de guardar como tesouro cada efêmero minuto da sua infância. Apenas 18 preciosos anos para inspirá-lo e para treiná-lo. Não trocarei essa primogenitura por um ensopado qualquer, seja ele posição social, negócios, reputação profissional ou um cheque de pagamento. Uma hora de cuidado hoje pode evitar anos de sofrimento amanhã. A casa há de esperar, a louça há de esperar, a reforma da casa pode esperar, mas filhos, eles não podem esperar. Haverá um tempo em que já não se ouvirão portas batendo, nem haverá brinquedos na escada, ou brigas de infância, ou marcas de dedos na parede. Então olharei para trás com alegria, em vez de remorso. Haverá um tempo de me concentrar no ministério fora do lar, em visita aos doentes, os enlutados, os desanimados, ou os que nunca foram ensinados. Tempo de me entregar até mesmo aos mais insignificantes. Haverá um tempo de olhar para trás e saber que estes anos em que fui mãe não foram desperdiçados. Oro para que haja um tempo de vê-lo como um homem justo e honesto, amando a Deus e servindo a todos. Deus, dá-me sabedoria para perceber que hoje é o meu dia com os meus filhos, que não há outro momento em suas vidas que não seja importante, que eu possa saber que nenhuma outra carreira é tão preciosa, que nenhum outro trabalho é tão recompensador, que nenhuma tarefa é tão urgente, que eu não a protele nem negligencie, mas que por teu Espírito a aceite alegremente, jubilosamente, e pela tua graça compreenda que o tempo é curto e o meu tempo é agora, pois os filhos, eles não podem esperar. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela bênção dos filhos. Obrigado, ó Pai, pela bênção de termos recebido os filhos do Senhor. Obrigado, Deus, porque mais do que nós, o Senhor se preocupa com eles. Obrigado, ó Pai, pela vida dos pais, das famílias da igreja. Obrigado pela vida da igreja. Muito obrigado pela tua palavra, pela tua verdade, pelo teu Espírito que nos dá entendimento dela. E eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor esteja fortalecendo as famílias desta igreja, Pai. Que o Senhor esteja nos ensinando a sermos fortalecidos com a riqueza do teu Evangelho, para vivê-lo, para ensiná-lo, para praticá-lo com retidão, para que isso tudo possa fortalecer os nossos filhos e as nossas casas. Ó Deus, tenha misericórdia dos nossos filhos, aqueles que já passaram daquele momento de convívio inicial, aqueles filhos que estão vivendo as suas vidas, correndo para a faculdade ou para os seus trabalhos. Ó Deus, aqueles que nós não podemos mais falar de certa forma como falávamos antes. Ó Deus, tenha misericórdia dos nossos filhos e cuida deles. Desperta a alma deles para o teu Evangelho, para que eles possam lembrar a cada segundo deste Evangelho e não desprezar. Cuida dos nossos filhos pequenos, ó Deus, aqueles que estão agora sendo influenciados por nós e pelo mundo, estão formando os seus princípios de vida e de decisão. Oh Deus, permita que
que também eles possam ser enriquecidos pela palavra agora, enquanto ainda podemos ensinar-lhes. Ó Deus, sustenta esses pais e neles a responsabilidade de cuidarem dos seus filhos, e que não estejam eles abrindo a mão desta responsabilidade em momento algum. Sustenta-os, ó Pai. Abençoa esses pais que têm os seus filhos nos colos e que esperam os seus filhos. Dê a eles, ó Pai, temor do Senhor e tranquilidade para viverem esse temor e se prepararem, ó Pai, no cuidado dos seus filhos, para que dia após dia, ó Pai, eles possam estar se preparando e sendo eficazes, usando a Tua palavra na condução dos seus filhos. E permita que a igreja, nós, povo do Senhor, ó Pai, possamos nos preocupar uns com os outros, com os filhos uns dos outros, com os pais que estão ao nosso redor, e que todos os dias possamos curvar os nossos joelhos na Tua presença em oração. Enriqueça-nos, ó Pai, abençoa-nos e tenha misericórdia de nós. Aceita o nosso louvor e a nossa submissão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.